Pergunta número 38. Quais as correntes terapêuticas da homeopatia? Bem, existem vários, né? A unicista, que ela é seguida no Brasil pelos médicos homeopatas, onde se fala que existe um único remédio para a vida toda. Eu conheço muita gente que a mãe trata desde bebê e já é adulto com o mesmo medicamento. Então, esse é o chamado unicista, né? Que a gente não aconselha, por quê? Porque nós mudamos a cada segundo. E nós temos, eu falo, nós somos uma colcha de retalhos. Que essa quantidade de informações hereditárias que nós trazemos aqui, que perfazem o eu que está aqui se manifestando, cada um deles, em determinado momento, dependendo do tipo de pensamento que eu tenho, eu estou exacerbando essa memória, esse padrão vibratório, eles estão assim, ó, numa velocidade, numa interação, que nós não temos noção de nada disso. Então, engessar um ser humano em um único padrão vibratório é algo que é contra Hahnemann, porque Hahnemann não fazia isso. Hahnemann alternava medicamento. Alternar é assim, eu tomo um de manhã, tomo um de tarde, eu tomo uma à noite. Ou de manhã, dependendo do caso, eu tomo 2 de manhã, 2 à noite. Ou se o caso é mais grave, que a gente usa na triuna, né? Que são 3 remédios separados, tomo os 3 de manhã, tomo os 3 à noite. A alternância é saudável na homeopatia. E eu terminar, o ideal é, eu tomo um único medicamento, faço o tratamento com aquele medicamento. Aí quando chega no fim daquele tratamento, eu vou para o outro medicamento. Esse é o ideal na homeopatia, que a gente vai tratando com um remédio de cada vez. Um em cada vida. A homeopatia complexista também é seguida por outro número de médicos, e no mundo todo também tem. Essa linha unicista também tem em outros países, a complexista também tem. Receitam vários medicamentos em um único vidro. Isso significa que se eu tenho aqui um vidro de homeopatia, tem pessoas que receitam, médicos, né, porque o homeopata não pode prescrever complexo, pela legislação, tá? Então é crime o homeopata prescrever complexo. Eu sei que tem ex-aluno meu por aí que já receitou complexo. Graças a Deus que não foi criminalizado, né? Mas a gente avisa aqui no curso. Bem, eu já vi receitas carimbadas com CRM que dentro de um único vidro tinham 60 medicamentos, em LM, CH200, CH30, assim, não é a linha de Hahnemann. Hahnemann jamais admitiria alguma coisa assim. A homeopatia quentiniana, né? O quente, pessoal, ele prescrevia homeopatias com uma potência muito elevada. O CH30 era baixo para ele começava normalmente com CH1000. O pessoal da Índia faz isso. Eu estive na Índia, eu vi o pessoal prescrevendo lá CH1000 diariamente por mais de 1 ano, 2 anos. Ou seja, por que eles fazem isso? Porque eles não têm a noção da patogenesia. Se você prescrever um medicamento em CH1000 para uma pessoa, mesmo sendo o remédio correto, eu posso gerar agravamentos, eu posso gerar um desgaste energético desnecessário, porque aquilo que a gente viu naquele esquema, a energia da pessoa recebe um quanto muito forte, desnecessariamente. O Hahnemann fala sobre isso. Ele fala muito claro que não tem necessidade disso. Isso não é legal. O Hahnemann teve uma época da vida dele que, para fugir da perseguição, né, que era muito forte, ele foi expulso de 12 cidades.
Ele perdeu, o filho dele morreu por causa dessa situação de perseguição dele, por acidente, por doença. Então Hahnemann ele não tinha paz na vida dele. E ele ficou tão desesperado na época que ele baixou uma resolução que ele queria que todos os homeopatas usassem CH30, porque eles não poderiam perseguir, porque estariam todos usando algo que não teria absolutamente nada a ser considerado com alopatia, com remédio químico. Só que ninguém aceitou. Homeopatas de muitos países na época se manifestaram, todos contra Hahnemann, que não tinha necessidade de uma generalização tão alta. E nas boticas de Hahnemann, antes dele morrer, foram encontrados muitos medicamentos homeopáticos, foram 100 e tantos medicamentos, alguns em CH30 e todos os restantes abaixo de CH30. Então, nos últimos anos de vida de Hahnemann, ele fez experimentos, sim, com dinamizações mais altas, mas não era a prática diária na clínica. Era até o máximo CH30 e aí ia para a LM1, LM2, LM3, tá? O parágrafo 246 do Organon, os mesmos medicamentos cuidadosamente escolhidos podem agora ser dados diariamente e ao longo de meses, se necessário e de modo que, após ter se usado durante 1 ou 2 semanas, o grau mais baixo de potência no tratamento de doenças crônicas, iniciando-se com o emprego dos graus mais baixos, de acordo com o novo processo de dinamização, passa-se da mesma maneira para os graus mais elevados. Kent não conheceu a 6ª edição do Organon, onde o Hahnemann, aqui na 6ª edição, ele fala muito claramente de como que deveria ser tomados os remédios homeopáticos, como que deveria ser, começar com graus mais baixos e ir elevando gradativamente para, em outros parágrafos ele fala sobre isso, elevando-se gradativamente. Tá? O Kent ele não conheceu, como ele não conheceu, ele sentiu a necessidade de aumentar as dinamizações e foi às alturas, como diz, né, o Dujon, nos escritos menores de Dujon, ou como fala nas cartas de Dujon, ele fala, né, do Gêniken, que o Gêniken foi subindo as dinamizações e suicidou, que era um homem jovem, era um homeopata e simplesmente foi subindo, experimentando e suicidou. O Kent morreu porque tomou a dinamização muito alta de Laquesis, que é o veneno da surucucu. Kent morreu por patogenesia de Laquesis. E na realidade, o pessoal que segue Kent, eles não conseguem saber que está havendo uma patogenesia. Por quê? Eu cheguei no homeopata e identificou, digamos que eu preciso tomar Inacemara. Aí ele, tem similitude com Inacemara, toca CH200 de cara. E eu não precisava, digamos, daquele CH200. Eu melhorei algumas coisas ali, mas eu não tinha 100% das características de Inacemara e eu incorporo algumas características que eu não tinha, porque a potência foi muito alta. Aí eu volto no mês seguinte no homeopata e ele falou, poxa, mas eu não tinha percebido que você também tem esta característica aqui de Inácia e essa. O que ele faz? Puf, de 200 passa para 1000. Na consulta seguinte, poxa, parece que está mais semelhante ainda e continua subindo. Eles não conseguem identificar os parâmetros de patogenesia. Patogenesia é o quê? É quando, isso chama agravação patogenética, né? É quando eu incorporo aquelas características do medicamento e que não fazem parte de mim. Porque não existe o 100%. Então, quando a gente determina que aquele medicamento vai ser prescrito para aquela pessoa, é porque tem uma quantidade grande de características, mas não é 100%.
nós vamos pela alta hierarquia, mas tem outras características que não fazem, que não dizem respeito. E principalmente tem algumas características, às vezes, físicas que ela não desenvolveu. Por quê? Porque ela é saudável ainda. E quando toma demais a homeopatia, né, que está em excesso, ela começa a apresentar algumas características que estão na matéria médica, mas que não dizem respeito, que ela não desenvolveu. Então ela começa a ter um determinado tipo de corrimento, uma enxaqueca, um problema de zumbido no ouvido, que nunca teve na vida. Sintomas que nunca teve na vida e que começa a ter depois que tomou o medicamento, com energia além do que necessitava. Poderia ser o medicamento certo, mas estava além. Tá? Então, Hahnemann, nesse parágrafo e muitos outros, que vai estar naquele meu livro, Retalhos Homeopáticos, no volume 1, vai ter inclusive os principais comentários das cartas dos escritos menores de Hahnemann, tá? Das manifestações que os homeopatas foram contrários a ele na época, que ele quis instaurar a lei do CH30 e que não deu certo, eles não aceitaram. Então, minha gente, é muito claro para nós, muito claro, né?